Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Amanda Rodrigues, eu sou instrutora de modelagem 3D de joias e o vídeo de hoje é um tutorial do Panther, que é um plugin de joias do Rhinoceros, e com ele eu vou mostrar para vocês como é importante ter o conhecimento do Rhinoceros sem plugins, além do conhecimento do Panther, porque isso vai te dar liberdade total para criar, inclusive peças exclusivas e personalizadas. Então, você tem a velocidade de um software como o Panther, consegue fazer centenas de peças diferentes com as ferramentas automáticas, mas também tem essa liberdade de fazer alterações e criar suas próprias peças com todos os detalhes que você idealizou. Então, hoje nós vamos modelar um anel de sinete com o topo personalizado. Para isso, eu vou utilizar um perfil, né, uma curva que eu fiz no Rhino. Então, vou começar importando esse arquivo, clicando aqui na pastinha com o botão direito do mouse, Import File. Clico no arquivo e clico em Abrir. Então, ele já traz essa curva, é uma curva simples, plana, que eu vou utilizar como um perfil para modelar esse anel. Então, eu vou até a aba de ferramentas automáticas de anéis, seleciono o Signet Ring, o Panther carrega o anel padrão já com as configurações padrão também. Caso o seu esteja diferente, você vai definir aqui a bandeirinha do Brasil, depois selecionar aro 18 e em seguida vamos configurar a parte superior. Então, na aba Table, eu posso configurar todas as medidas de espessura, largura, altura, tudo que eu quiser modificar aqui na parte de cima é nessa aba Table. Então, a primeira modificação que eu quero fazer é deixar essa parte superior reta. Então, eu desligo o Smooth Table, ele já atualiza. E depois eu quero, então, aplicar esse perfil nessa parte superior. E como eu vou fazer isso? Na próxima aba, eu tenho Table Profile, então, perfil de topo. Nós temos vários diferentes que a gente pode escolher aqui na biblioteca do Panther, mas também a gente tem o recurso de incluir, adicionar um perfil personalizado, que é o que nós vamos fazer agora. Então, clico na setinha preta, vou movimentar até lá para baixo a barra de rolagem e clico em Add. Então, eu vou adicionar um perfil. Clico nele. O Panther me pede para selecionar uma curva plana, fechada. Então, esse perfil corresponde a essa solicitação. Eu clico nele, automaticamente o Panther atualiza e me mostra o resultado final dessa aplicação. Inclusive, o Panther já salva esse perfil na biblioteca também. Então, se eu quiser alterar o aro, fazer outras peças com esse perfil, eu posso, que ele vai estar sempre aqui. Agora, analisando o anel, eu vejo que eu posso subir um pouco a altura do topo, porque eu quero fazer ele também oco com forro. Então, eu volto lá em Table e vou aumentar aqui a altura para 3,80. Feita a alteração, eu dou uma olhada, vejo se eu quero mudar alguma coisa. Se eu quisesse mudar a largura ou espessura tanto da lateral quanto da parte de baixo, eu tenho as opções aqui de Bottom e Bottom Profile. Posso, inclusive, mudar o perfil da parte de baixo também. Mas eu não vou mexer em nada disso aqui, vou só confirmar o comando, assim ele finaliza e mantém o modelo aqui na viewport. Agora, como eu comentei, eu quero deixar ele oco. Então, para isso, eu vou utilizar uma ferramenta de corte chamada Hollow Ring. Então, eu vou tornar o anel oco. A primeira opção aqui é selecionar o anel ou um objeto da viewport, no caso é o anel. Dependendo da configuração do seu computador, esse processo é rápido e dependendo, demora um pouquinho mais. Agora, vocês já podem ver que ele está me mostrando somente um pedaço e um pedaço da parte interna do anel, que seria o que eu gostaria de cortar, né? Jogar fora. E, além disso, ele está me mostrando esse pedaço com vários problemas de superfície, né? Então, aqui nós precisamos alterar algumas configurações para suavizar esse problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o ângulo do oco. Então, eu vou diminuir aqui essa parte, vou colocar um pouquinho mais para cima, com 140 de ângulo. Digitei 140, clico no outro
parâmetro e ele já fez a atualização. Então, só com essa mudança, eu já consegui minimizar o problema. No entanto, se a gente chegar mais perto aqui da parte interna, a gente pode ver que tem um pedacinho sobrando aqui. Aqui eu tenho também uma depressão que pode dar algum tipo de problema, principalmente na fundição, e também tenho uma superfície com problemas ali na parte interna. Então, eu preciso corrigir todas essas questões. Então, para isso, eu vou confirmar o anel oco, só que eu vou fazer alterações nele, no topo dele, para tentar corrigir. Só que agora, como eu apliquei o anel oco, ele já não aparece, né? O Signet Ring já não aparece aqui para mim. Então, nessa última atualização do Panther, a gente pode ver aqui na setinha que o Signet Ring fica dentro da aba do Hollow Ring. Então, eu consigo editar ele por aqui. Clico em Edit, ele me mostra novamente como estava, né, o anel fechado, e eu vou alterar a rotação desse perfil, porque eu acredito que eu vou conseguir corrigir ou minimizar aquele problema. Se eu não conseguir corrigir totalmente, eu posso utilizar alguns outros recursos para fazer essa correção. E esses recursos seriam do Rhino sem plugins, tá? Ferramentas nativas do Rhino. Por isso a importância de você conhecer o Rhino na sua forma nativa. Então, eu vou rotacionar, vou só olhar aqui de cima para ver o quanto eu estou rotacionando. Eu vou digitar aqui 40, clico em outro parâmetro para ele atualizar. Então, vejam que ele rotacionou bastante. Essa análise eu já posso fazer aqui na parte de baixo. Eu vejo se essa emenda aqui está muito pronunciada. Vejam que ela já está com uma marca, mas eu posso confirmar para ver se o resultado vai estar contento, né? Então, eu confirmei e ele já atualiza o Hollow Ring. Então, ele já atualiza essa parte oca. E vocês podem ver que diminuiu muito aquele problema que estava aqui. Então, eu tenho uma depressão nessa parte, mas ela já está arredondada, então isso não vai me atrapalhar na fundição. E aqui do outro lado, a mesma coisa. No entanto, na parte interna, a gente ainda vê alguns problemas de superfície. E aqui é importante eu comentar que algumas vezes esses problemas de superfície aparecem assim por conta da visualização do Panther já ser um pré-render, né? Uma pré-renderização. Então, a gente pode determinar aqui o modo de visualização Shaded para analisar se realmente essa superfície está ruim, tá? Então, aqui a gente consegue ver que tem sim uns amassadinhos aqui na superfície. Esse é um caso típico que dá para mandar imprimir uma peça dessa como um protótipo para análise, né? Então, você pode fazer um teste, a prototipagem serve exatamente para isso, para você avaliar todos os detalhes daquela peça, de modo que você, além de viabilizar o seu processo de produção, você faça alterações na peça para que esse processo de produção seja mais rápido e mais econômico. Então, eu posso prosseguir essa peça dessa forma e se eu imprimir em 3D e fundir e ver que isso atrapalhou, eu volto aqui e faço a alteração que é necessária. Eu vou prosseguir assim, mas lá no final do vídeo eu faço um adendo mostrando como eu corrigiria isso, ok? O próximo passo, então, é fazer o forro. Para fazer o forro, eu edito o Hollow Ring, venho na aba Under Gallery, então a galeria, né, na parte interna, habilito e ele já vai carregar o padrão, que é uma superfície fechada. Então, eu vou habilitar também os cortes da galeria e aí eu tenho as configurações que eu quiser mexer. Ele carrega o perfil padrão 0 e o que eu vou usar aqui é o 4. Ele tem um aspecto de colmeia, é isso mesmo que eu quero. Vocês podem ver que ele está bem alinhado, não vai apresentar nenhum defeito. O encaixe, né, tá perfeito, então eu posso confirmar. E aqui na parte superior eu vou fazer cravações e também uma aplicação com alguns trevinhos. Para isso, eu vou usar também ferramentas do Rhino nativas. A primeira delas é
Offset Curve on Surface, então eu vou fazer uma cópia deslocada da curva de borda por cima da superfície. Então, ele pede aqui que eu selecione a curva, é essa mesmo que eu quero. No menu ele me mostra as duas direções, mas é a direção para cima da superfície que eu quero. Então, seleciono ela. A distância que eu vou usar aqui é de 1,6, teclo Enter, e ele criou essa curva. Agora eu vou repetir a ferramenta com o botão direito do mouse, selecionar a curva do outro lado, veja que ele está me mostrando só um pedaço aqui, eu vou girar para selecionar toda a lateral. Aqui ele também está me mostrando só uma parte da curva, não tem problema, seleciono a que está com a seta para a superfície, já está lá 1,6, teclo Enter, e ele fez a curva total. Agora, com a ferramenta Trim, também nativa do Rhino, eu vou aparar essas curvas. Então, digitei Trim na linha de comando, seleciono as duas curvas, teclo Enter e vou clicar só na parte que eu quero aparar. Então, os dois pedacinhos lá de cima e esses dois pedacinhos aqui de baixo. Teclo Enter. Como essa curva vai servir de base para minha cravação, é importante que eu retire esse bico dela. Então, eu vou fazer um fillet, digito fillet na linha de comando, vou usar a medida de 0,5, teclo Enter, habilito o Join para ela já unir esses dois segmentos de curva. Então, clico numa curva, clico na outra, ele já arredondou. Repito a ferramenta com o direito do mouse, já está tudo configurado. Faço aqui agora na parte de baixo. Vou salvar o arquivo, já devia ter feito isso. Nomeio como Signet Ring YouTube e clico em salvar. Vou usar mais uma ferramenta automática do Panther, que é a de Gems on Curve. Então, eu vou aplicar gemas nessa curva que eu acabei de criar. Seleciono a curva, a aplicação das gemas às vezes fica de ponta cabeça, é só eu clicar aqui no objeto, no caso o anel e não o forro, e ele já ajusta. O Panther também aplica uma configuração padrão, essa configuração é com gemas de 1,50 e são gemas calibradas. Eu quero alinhar a mesa no topo do anel, mas por enquanto eu não vou fazer isso para que eu possa conseguir visualizar todas as configurações que eu vou fazer depois disso. Então, eu só confirmo o comando, não vou alterar nada aqui e vou aplicar os granitos aqui na ferramenta Prongs Roll. Clico no grupo de gemas e o Panther já aplica também a configuração padrão. Eu vou até a vista top para dar uma olhada se esses granitos estão localizados de forma que as pedras não caiam, né? Então, eu tenho que avaliar isso. Na minha opinião, eles estão muito na borda, então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho deles por 0,62. Agora sim, já melhorou. E eu posso também aproximar eles, colocar um pouquinho mais para dentro da pedra, lembrando que é importante estar alinhado o granito aqui na lateral da pedra. Eu não posso deixar ele muito afastado e nem muito para dentro. Então, eu vou mover só um pouquinho, 0,10. Aqui para mim tá ok, ele continua alinhado na pedra. Agora eu vou olhar todo o resto e, se for preciso, depois eu vou mexer nos granitos ou mesmo nas pedras, se necessário. Então, aqui eu vejo que a cravação dessa pedra vai ficar muito frágil, vou ter que mexer, talvez aqui nessas um pouquinho também, mas eu vou avaliar tudo isso lá no final, quando eu estiver terminando a modelagem. Isso porque é muito mais fácil fazer todas as aplicações e atualizações. Assim, o Panther vai ajustando tudo e depois eu separo, né, desagrupo o que for preciso para mexer. Eu não vou mexer também no perfil, vou deixar aqui o modelo, acho que é o 013, que é padrão, é isso mesmo, o 013. Agora, eu preciso dar uma olhada se esses granitos não ultrapassaram a parte de baixo, né? Então, eu posso ver aqui na perspectiva mesmo, vejam que eles ultrapassaram, então, eu preciso diminuir. E essa configuração eu faço aqui, em depth. Então, diminuo para 0,80, 0,70, até sumir. Vou olhar toda a parte interna, ver se não sobrou nenhum pedacinho. Aqui na parte
lateral tem um pedacinho aqui sobrando. Vou diminuir para 0,65, clico em outro parâmetro, e aí agora sim já sumiu. Posso verificar se tá ok aqui também na fronte. Quando eu venho até a fronte, mesmo que eu coloque no modo de visualização Ghosted, que é o transparente, como eu estou com os prongs abertos aqui, ele não vai me mostrar. Ele está mostrando só a parte superior, mas não está mostrando a parte interna. Então, eu preciso confirmar, validar o comando para visualizar o resto. Então, vejam que o granito está entrando no metal, não vou ter problema nenhum aqui de operação booleana depois. Posso voltar lá na Perspective e, como eu comentei, eu quero alinhar a mesa das gemas no topo do anel. Então, eu vou voltar lá em Gems on Curve, editar. Em Gem Options, eu vou alterar o alinhamento para Table. Então, quando eu faço isso, o Panther já atualiza os granitos também. Confirmo o comando. Agora, eu vou fazer um corte de canal para cravação. Então, seleciono a aba de ferramentas de corte, seleciono Channel Cutter, seleciono as gemas e agora eu vou configurar. Para que eu possa ver direitinho o que eu vou fazer, eu vou vir até a vista top, vou colocar em modo Ghosted e assim eu vejo a distância que está pegando das gemas e dos granitos. Como eu sei que aqui nesse caso eu vou ter que mexer no granito, eu já visualizo se esse corte vai atrapalhar, né? Então, aqui eu vou trazer esse granito um pouquinho mais para dentro, não vai atrapalhar. Aqui também a mesma coisa e vou analisar todo o resto. Caso eu queira fazer alguma mudança, então eu posso aumentar ou diminuir a distância da lateral, posso mexer na altura, movimentar vertical ou horizontal e também posso inverter essa ferramenta de corte de canal. Não é o caso porque eu estou usando esse perfil que é afunilado na parte de baixo. Nós temos aqui também vários outros, mas é esse que eu vou usar. Vou voltar lá na Perspective e ver se ele está saindo também lá na parte interna. Então, vejam que ele está saindo e, além disso, eu vejo os granitos saindo novamente. Por que que isso aconteceu? Porque eu alinhei as gemas na mesa, certo? Então, eu vou ter que diminuir os granitos também. Agora, aqui é importante eu analisar. Se eu diminuir mais um pouco os granitos e também a ferramenta de corte, a probabilidade que eu pegue ali na culaça da gema. Então, eu vou deixar ela exposta e não é o que eu quero, né? Nós precisamos sempre proteger a culaça. Então, qual outro recurso que eu posso usar aqui? Eu posso aumentar a espessura do topo do anel. Na verdade, eu vou aumentar a espessura de toda essa parte oca. Então, eu vou confirmar a ferramenta de corte assim mesmo. Então, eu vou voltar lá no Hollow Ring, edito, e a espessura que estava determinada 1 milímetro, eu vou colocar 1,2. Vamos ver se vai sumir a ferramenta de corte, os granitos e também se não vai dar mais problema na superfície, né? Então, clico no outro parâmetro ou pressiono Enter, tanto faz. Vejam que ainda sobrou um pedacinho de ferramenta de corte, aqui também tem um pedacinho de granito. Do outro lado, eu vou aumentar para 1,30. Ainda ficou, mas eu não vou mexer mais na espessura. 1,30 já está bem grosso, né? Dá para eu subir um pouquinho essa ferramenta de corte. Então, eu valido o comando, vou até a vista front, eu consigo ver agora a altura da ferramenta de corte, então é essa verde. Vejam que ela tem uma distância pequena para a culaça da pedra. Então, eu vou verificar se eu subir ela um pouquinho, se eu não vou deixar exposta. E aqui eu posso ou subir ou diminuir a altura. Então, eu vou diminuir para 1, confirmo e avalio novamente. Então, aqui, a princípio tá ok, vou lá na Perspective olhar a parte interna. Então, veja que ainda tem um pedacinho, eu vou ter que diminuir um pouco mais. Volto lá, Edit. Agora, ao invés de diminuir aqui, eu vou movimentar. Então, Move vertical, eu vou deixar zerado
Agora ele não aparece na parte interna, mas eu também tenho que verificar na fronte. Confirmo o comando, vou até a fronte e vejam que já está saindo um pouquinho da culaça. Edito de novo e vou deixar aqui menos 0,05. Confirmo. Agora sim está alinhado. Vou olhar lá na perspectiva. Aparentemente não tem nada. Aqui nós estamos vendo um pedacinho para fora, mas se eu chegar perto aqui, ele some. Então agora sim está alinhado. Salvo o arquivo. É importante salvar sempre, principalmente se seu computador não é muito potente, porque pode acontecer de travar e fechar o arquivo. Então vamos prosseguir agora. Eu vou colocar uma ferramenta de corte para cada gema também, para diminuir um pouquinho mais o peso dessa peça, também facilitar a iluminação das pedras. Então clico na ferramenta Gem Cutter. Então essa ferramenta de corte é individual para cada gema, então eu seleciono o grupo de gemas e ele já vai aplicar uma padrão também. Vou dar uma olhada lá embaixo se ele vai cortar as laterais, então é importante que eu verifique se as laterais estão sendo cortadas. Acredito que deve ter alguma aqui que tá, para mostrar para vocês o que eu tô falando. Não só porque eu comentei, parece que não ficou. Então, o que acontece? Às vezes, a ferramenta de corte entra na lateral, e aí fica uma marca de corte um pouco feia. Então, eu evito fazer isso, tá? Não é o caso aqui, posso prosseguir, valido o comando, e agora eu posso fazer as operações booleanas. O primeiro que eu vou fazer aqui é o corte de canal, então venho na ferramenta Tools, seleciono Boolean Difference. O objeto A é o objeto que eu quero cortar, clico no anel, e o objeto B é o objeto cortante, clico no canal, que é a ferramenta de corte. Antes de confirmar, eu vou dar uma olhada na vista top, se está tudo ok. Aqui está em Ghosted, eu posso colocar Shaded, então eu verifico se quando eu movimentar o granito eu não vou ter problemas nesse corte. Aqui está ok. A distância tá boa da lateral. Aqui embaixo também eu vou poder movimentar. Agora sim, eu posso confirmar. Vou voltar em Ghosted para visualizar melhor os granitos que eu quero mexer. Então, aqui eu consigo ver que eu posso trazer ele um pouquinho mais aqui para a esquerda. Só que se eu selecionar todos os granitos aqui, clicando com o direito do mouse, vocês veem que eles estão agrupados, né? Se eu selecionar só um, ele já aparece aqui Group, então eles estão agrupados. Para eu mudar o posicionamento de um só, eu tenho que desagrupar. Então, clico em Ungroup na linha de comando, teclo Enter, agora sim eu consigo selecionar um de cada vez. Então, selecionei ele e vou trazer ele aqui um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para baixo. Esse aqui eu posso fazer o mesmo, trazer um pouquinho mais aqui para a direita e para dentro, para que essa pedra não fique tão frágil. Na dúvida, sempre converse com o cravador. Ele é o profissional especializado, ele faz isso todos os dias, ele pode te orientar melhor, tá? Vou selecionar essa daqui também, trazer um pouquinho mais para o lado direito, e essa outra agora também trazer um pouquinho mais para dentro para fixar melhor essa pedra. As outras, para mim, a cravação tá boa. Posso ir para o próximo passo, volto lá na Perspective e vou aplicar agora o Boolean Union. Então, eu vou juntar o anel com esses granitos que eu acertei. Seleciono a ferramenta, vejam que aqui ele mostra todos os granitos separados, porque eu tinha desagrupado, né? Então, eu posso, inclusive, cancelar essa ferramenta, selecionar os granitos com o botão direito aqui do mouse e agrupar de novo. Então, digito Group, teclo Enter, eles já são um grupo, agora fica mais fácil de aplicar o Boolean. Então, seleciono o Boolean, agora eles já estão aqui, ó, Group 01, e o anel não aparece mais como anel, porque a gente já fez um corte. Então, ele vai aparecer assim como duas esferas, que é uma polissuperfície. Então, selecionei ele. O Panther está mostrando tudo vermelho, então ele alterou a layer, né, do anel, quando juntou com o granito, foi para a layer do granito. Não tem problema, é só confirmar.
Agora sim, posso fazer o corte das gemas individuais. Então, seleciono o Boolean Difference, seleciono o anel, que é o objeto que eu quero cortar, e depois o objeto B, é o objeto cortante, então, o conjunto de ferramentas de corte. Então, já está cortado, vou olhar lá embaixo, então, a gente pode ver os furos vazados, e aqui, se a gente aproximar, dá para ver o que eu tinha comentado. Ficam marcas. Eu deixei a ferramenta de corte muito grande, não tinha percebido que isso ia acontecer, né? Até procurei para mostrar para vocês, mas não percebi esses dois. Então, como eu faço para corrigir isso? Cancelo o comando, agora aqui dá para ver bem, e volto lá nas ferramentas de corte, edito e diminuo um pouco a altura dessa parte de baixo. Então, eu venho aqui em azul, tá com 2 milímetros, eu vou diminuir aqui para 1,80, foi 1,60, tá bom também, é até melhor que não corre o risco de cortar. Confirmo, e agora sim, aplico novamente o Boolean Difference. Então, o objeto a cortar é o anel e o objeto cortante, as ferramentas de corte. Agora sim, cortou e não deixou nenhuma marca na lateral, confirmo e vou fazer a aplicação dos trevos que eu comentei no início. Então, eu vou só esconder as curvas, essa aqui da cravação e a outra do perfil, então digito Cell, vou procurar aqui Cell Curve, então aqui seleciono todas as curvas e vou esconder com Hide. Clico nele, já escondeu as curvas, e agora eu vou criar uma curva nova para fazer essa aplicação. Então, vou selecionar a ferramenta Offset Curve on Surface de novo, clico nela, vou selecionar essa bordinha aqui, esse edge interno, clico nele, vou deixar a distância de 1 mesmo, teclo Enter, e ele fez a curva. Eu não vou usar essa curva inteira, eu vou usar só um pedaço, então vou cortar usando a ferramenta Split, digito na linha de comando, teclo Enter, seleciono a curva, teclo Enter novamente, clico em Point e vou determinar 2 pontos para cortar. Então, vou clicar aqui e aqui, não tem uma medida precisa, teclo Enter e vou jogar esse pedacinho aqui fora. E agora, para fazer essa aplicação, eu vou selecionar a ferramenta Ornaments on Curve, clico nela, seleciono a curva, o Rhino aplica o ornamento padrão, que é o 27, eu vou alterar para 0,15, que é um trevo, e vou configurar o tamanho. Então, eu venho em Size, aqui está 2,50 por 1,50, eu vou diminuir para 1,40 por 1,50. Assim, eu consigo deixar eles menorzinhos. E vou também movimentar os trevos mais para perto um do outro. Para isso, eu venho aqui em Options e posso tanto diminuir a distância entre eles, no caso aqui está 0, mas ele está distribuindo de acordo com o tamanho da curva que eu deixei, então por isso que está um mais longe do outro. Se eu mexer aqui no ponto de início e no ponto fim, eu consigo configurar melhor. Quando eu estou com o Both Sides habilitado, eu vou mexer no Start e no End ao mesmo tempo. Então, eu vou só movimentar aqui para vocês verem. Então, eu estou diminuindo a distância entre eles, e aqui o Start está sendo modificado e o End também. Então, agora eles estão mais pertinho aqui um do outro. Como está muito próximo da borda, eu vou diminuir mais um pouquinho. Então, aqui em Size eu vou deixar 1,20 por 1,30. Então, agora sim tá ok, tá um pouquinho mais longe, vou voltar lá em Options para aproximar de novo os três um pouco mais. Agora sim tá ok, posso confirmar, valido o comando, vou selecionar essa curva e esconder também, com Hide, para ficar só com a peça pronta e finalizada. Vou colocar aqui no Panther de novo, visualização do Panther, e vocês podem ver, o anel já está pronto, os materiais que estão aplicados aqui, ouro branco, aqui acho que é ouro rosé, e aqui no forro também ouro rosé. Como esses objetos são de metais diferentes, vão ser soldados manualmente depois, né? O forro sempre é, e aqui a aplicaçãozinha também vai ser.
Vou salvar o arquivo. E como eu comentei no início do vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu faria para resolver aquele problema de superfície interna. Então, vamos supor que eu imprimi essa peça, verifiquei que não ficou legal a parte interna, posso melhorar, como que eu vou resolver, né? Então, eu vou pegar esse mesmo arquivo que eu já tinha, vou criar algumas curvas que vão servir de apoio para eu criar uma ferramenta de corte. Então, essa primeira curva eu vou duplicar o edge interno, então digito dup na linha de comando, já vai aparecer aqui duplicate edge, seleciono o edge interno, veja que ele não selecionou tudo, então eu preciso selecionar cada pedacinho dele para criar corretamente essa ferramenta de corte que eu quero. Agora sim, ele selecionou tudo, teclo Enter, vou aproveitar e unir com Join, digito Join na linha de comando, teclo Enter, agora é uma curva só. Essa curva eu vou selecionar, vou até a vista top, e aqui com o Gumball, se o seu não tiver ligado, é só clicar aqui em Gumball. Eu vou escalar com o quadradinho vermelho, então eu vou escalar numa direção só, diminuir ele levemente para que eu consiga criar uma intersecção depois aqui. Então, vejam que a curva está um pouquinho para fora do anel. E eu só fiz isso para poder criar essa intersecção e fazer o corte. Agora, eu vou fazer uma nova duplicação de edge, então digito dup de novo. Ele já me mostra a última ferramenta que eu usei, então é só pressionar Enter e selecionar esse edge do canal aqui externo. Teclo Enter, aqui ele selecionou a borda toda, né, o edge todo, então eu posso já aproveitar que está selecionado, vir na fronte e aqui eu vou descer. Se eu não me engano, a gente usou 1,30 de espessura, né? Então, eu vou descer menos 1,30 com o Gumball, essa curva aqui na parte de baixo. Volto lá na perspectiva, tenho as duas curvas que eu precisava. Agora, eu vou esconder todos os objetos para ficar só com as curvas à mostra. E agora, eu vou criar mais uma curva de apoio para criar esse sólido. Então, para isso, eu vou selecionar a ferramenta Control Point Curve. Aqui no Panther, ela aparece só como Curve. Posiciono aqui no Quad, ele não está habilitado, então habilito aqui. Se o seu não tiver também, é só clicar em Snap que ele aparece. Então, habilito o Quad, clico no Quad da curva de cima, venho até a fronte e vou fazer um desenho aqui na vista fronte, levemente abaulado, e vou terminar lá no quad da curva de baixo. Então, clico no quad, encerro com o botão direito, verifico na perspectiva se essa curva não ficou torta, então aqui tá ok, ela tá alinhada, e agora eu posso usar a ferramenta Sweep to Rails para fazer uma superfície aqui. Então, digito Sweep, seleciono Sweep to, seleciono um rail, o outro e o perfil. Teclo Enter. A superfície já foi criada, dou uma olhadinha nela. Se o modo visualização Panther estiver ruim, você pode mudar para Shaded e avaliar corretamente essa superfície. Aqui está ok. Confirmo. Agora eu vou fazer uma superfície plana, usando essa curva plana. Então, venho até a ferramenta de superfícies, seleciono Planar Surface, seleciono a curva, teclo Enter, ele já criou a superfície corretamente, e agora eu tenho que criar uma aqui na parte de baixo também. No entanto, ela não é plana, então eu não posso usar a mesma ferramenta. Eu tenho que cortar ela em duas, vou vir aqui na top, digitar Split na linha de comando, teclo Enter, seleciono o Point, a curva já estava selecionada, né? Então, vou marcar um ponto aqui no quad esquerdo e no quad direito. Teclo Enter, clico em OK. Agora, ela tem dois segmentos. Então, se eu for lá na perspectiva e tentar selecionar, eu vou ter acesso a esses dois segmentos. E aí, eu vou criar uma nova curva também com Control Point Curve. Vou usar o Near para criar essa curva, então habilito o Near, posiciono na curva do lado direito, mais ou menos aqui no centro, clico nela e venho até o Near do outro lado, mas aqui é interessante eu manter
as 4 viewports para eu ver o que eu tô fazendo, né? Então, eu vou deixar aqui na top essa curva o mais retinha que eu puder. Lá na perspectiva eu vejo que ela tá pegando no near na parte de baixo, então clico com esquerdo e direito para finalizar. Volto na perspectiva e vou ver se vai dar certo essa superfície assim com essa curva. Se não der certo, é só fazer de novo, né? Eu vou esconder a superfície só para ela não atrapalhar a gente, então Hide, teclo Enter. E agora aqui eu vou aplicar o Sweep Tool de novo. Então, Sweep, teclo Enter, seleciono uma curva, a outra, clico em Point, posiciono aqui no Quad, clico na curva central, Point de novo, Quad do outro lado. Clico em OK, tá feita a superfície, ela não tá torta, só aqui embaixo ela tá um pouquinho, mas como é uma ferramenta de corte, ela não vai me atrapalhar em nada nisso. Então, eu vou mostrar novamente a outra superfície, só que eu vou selecionar aqui Show Selected, para eu selecionar só a superfície que eu quero. Então, selecionei o anel e mais a superfície que eu queria, agora eu vou só tirar o anel com Ctrl, sobrou tudo que eu queria, teclo Enter, tá tudo ok. Vou selecionar tudo, unir com Join, teclo Enter, clico em OK. Eu tenho que ver se essa ferramenta de corte está totalmente fechada, porque senão o Boolean Difference não funciona. Vou digitar aqui na linha de comando Show Edges. Clico em Naked Edges e aqui está OK. Não tem nenhum edge aberto e nem no manifold, então eu posso usar esse objeto como uma ferramenta de corte. Então vejam como é importante entender das ferramentas nativas do Rhino, principalmente para quem quer liberdade total para criar e aproveitar de toda a velocidade que o Panther dá, porque fazer todas essas cravações, aplicações, forro no Rhinoceros sem plugins é muito mais demorado. Então, no Panther você consegue essa velocidade e praticidade, você não precisa ficar fazendo tudo de novo. Mas como vocês puderam ver também, o conhecimento do Rhino sem plugins, ele não é dispensável, né? Então, feita a ferramenta de corte, eu não vou mexer no que a gente já tinha feito, eu vou criar um outro anel rapidinho, só para mostrar como eu faria então, tá? Então, eu venho aqui no anel de novo, Signet Ring, ele já tá com algumas configurações, então eu vou mudar aqui só a rotação, que eu tinha feito 42, né? Eu tinha desligado o Smooth também, apliquei o perfil que o Panther já gravou, que é o 0,24, e de resto acho que eu não mexi em nada, né? Então, vocês podem ver que como eu mexi um pouquinho naquela curva lá, eu consegui fazer uma intersecção aqui e vou conseguir também cortar esse anel. Agora aqui a gente pode ver que tem uma sombrinha vermelha aqui, então eu acho que o perfil que eu fiz ficou muito largo, né? Então, eu vou ter que mexer, tá? Vou até a fronte, dar uma olhada, é isso mesmo, eu fiz ele muito largo, eu tinha que ter feito reto. Como eu já fechei tudo, mesmo eu estando com recorde ISER habilitado, não vai funcionar, tá? Então, eu vou ter que jogar ele fora e fazer novamente. Já o anel eu posso deixar aqui prontinho, confirmo, vou esconder ele para ficar só com a ferramenta de corte, seleciono ela e deleto, fiquei só com as curvas e vou acertar essa curva aqui da lateral. Então, veio na fronte, eu não poderia ter feito ela abaulada dessa forma, né? Então, eu vou deletar esses dois pontos, trazer esse do meio aqui um pouco mais para a esquerda, para deixar ela bem mais reta, né? Com esse fundo preto eu não gosto muito porque não tem contraste. Eu vou só habilitar o anel de novo para a gente ver se vai ficar o espaço. Então, ó, aqui tá ok. Vai ficar o espaço, é só eu aplicar de novo. Então, volto lá na perspective, Sweep Tool, teclo Enter, seleciono um rail, o outro, o perfil, teclo Enter, ok. Superfície planar, faço a parte de cima, teclo Enter, seleciono a curva de baixo, vou na top, cortar ela com split, teclo Enter, Point e aqui de quad a quad, teclo Enter, ok. Eu vou aproveitar que ela está selecionada e vou criar aquela curva já aqui. Então, Curve, vou clicar nesse quad e vou ver se eu chego até um outro quad aqui, ó.
Cheguei aqui, clico com o esquerdo, depois direito para confirmar. Vou lá na perspectiva e dar uma olhada para ver se ficou certo. Então, essa curva aqui é a que eu fiz agora, eu vou jogar a outra fora, deletei e vou aplicar o Sweep Tool de novo. Teclo Enter, seleciono uma curva, seleciono a outra, Point, clico aqui no Quad, seleciono a curva e Quad do outro lado com Point também. Ok? Agora sim, ela ficou inclusive retinha, né? Aqui só que tá um pouquinho, mas como vocês viram, ela ultrapassa, né? Ela dá a intersecção que eu preciso. Então, seleciono tudo, uno com Join, teclo Enter, ok. Verifico de novo se tá fechada, Show Edges. Tá ok aqui, não tem nada aberto, posso fechar e agora sim fazer o corte. Então, vou mostrar o anel de novo. Vejam que tem intersecção nas pontas, mas aqui na parte interna não tem. Então, essa superfície aqui vai sobrar, tá? Vamos ver se vai dar certinho o Boolean. E aqui eu posso fazer o Boolean Difference tanto com a ferramenta do Panther, quanto com a ferramenta nativa do Rhino. Esse é o Boolean Difference. A diferença é que o Panther guarda as configurações aqui, né? Então, é interessante, se a gente está usando o Panther, usar o Boolean Difference do Panther. Então, selecionei a ferramenta, seleciono o anel, que é o objeto que eu quero cortar. Agora, seleciono a ferramenta de corte, objeto cortante, e ele vai me dar o resultado. Como eu comentei, essa parte do meio aqui ia sobrar, eu vou confirmar e ver se ela cortou. Esse pedacinho aqui parece que não, então eu vou precisar voltar. Então, undo, ele volta essa última modificação, e aqui então eu preciso criar uma intersecção um pouco maior, tá vendo que aqui não teve uma intersecção. Então, como eu faço isso? Seleciono a ferramenta de corte, venho na fronte e vou movimentá-la para baixo. 0,02, acho que é o suficiente, só que como é para baixo eu tenho que pôr menos. Teclo Enter e vou analisar lá na perspectiva. Então, aqui a gente já consegue ver que está bem maior essa intersecção. Vou salvar o arquivo e vou tentar de novo. Boolean Difference, seleciono o anel, o objeto que eu quero cortar, depois a ferramenta de corte, o objeto cortante. Agora sim eu vejo que já está uma superfície solta aqui, eu posso confirmar. E aí eu vou selecionar ela e deletar. Tá? Então, vejam que agora eu não tenho nenhum tipo de problema com a superfície. Ela tá certinha, tá? Então, esse procedimento eu poderia ter feito já lá no início. Mas é como eu comentei, se você faz a prototipagem e você não tem problemas, não é necessário fazer de novo. Mas caso você identifique que isso vai te atrapalhar na sua produção, ou mesmo a peça vai ficar com uma falha, aí não pode ser deixado, né? Aí tem que realmente fazer novamente. Vou voltar aqui para o modo de visualização Panther, mostrar tudo de novo. Show! Vou só esconder esse último anel e as curvas também. Select Curves, Hide, posicionar aqui. Vou fazer um pré-render aqui, só para esse vídeo não ficar muito longo, mas vocês terem uma ideia de como essa peça ficou. Eu vou imprimir ela e vou colocar uma foto lá no Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, eu convido a dar uma passadinha por lá, curte essa foto. Vou ficando por aqui então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!